Fala, fiel! Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do todo-poderoso Corinthians. Antes, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Timão. Agora, vamos para a notícia. Você piscou e bum! Romário soltou mais uma daquelas declarações que fazem barulho em todo o cenário do futebol brasileiro. E dessa vez, pasmem, ele falou bem do Corinthians. Sim, meus amigos. O baixinho, conhecido por não medir palavras e por suas opiniões sempre fortes e diretas, resolveu rasgar elogios ao Timão. E é aí que começa o burburinho. Será que tem algo por trás disso? Seria só uma opinião sincera? Ou existe alguma movimentação nos bastidores que ainda não veio à tona? Quando o Romário fala, o Brasil inteiro para ouvir. E quando ele fala bem de um clube onde nunca jogou, que historicamente sempre esteve em lados opostos aos seus, é sinal de que alguma coisa diferente está acontecendo. Pode ser apenas respeito, pode ser admiração tardia, ou pode ser muito mais do que isso. Segundo fontes ligadas aos bastidores do futebol, Romário tem se aproximado de figuras importantes do cenário esportivo paulista nos últimos meses. Isso por si só já seria curioso, mas a cereja do bolo veio durante uma entrevista recente em que ele teceu elogios públicos ao Corinthians. E não foram palavras genéricas, não. Romário elogiou o projeto de base, falou da paixão da torcida, reconheceu a força institucional do clube, mesmo em momentos conturbados. Isso chamou atenção, porque, convenhamos, Romário nunca foi exatamente um diplomata. Quando ele fala, é porque acredita, ou, quem sabe, está preparando o terreno para algo. Uma colaboração futura, uma possível aproximação política com o clube. A gente sabe que no futebol nada é por acaso. O que mais chamou a atenção foi o tom quase carinhoso que Romário usou ao se referir ao Corinthians. Ele chegou a dizer que o Corinthians é um dos maiores clubes do mundo e que jogar ali é um privilégio que poucos têm. Essa frase caiu como uma bomba entre os torcedores de outros clubes, especialmente os vascaínos e flamenguistas, que sempre viram Romário como um símbolo do futebol carioca. A torcida do Timão, por outro lado, vibrou com a declaração. Nas redes sociais, muitos corintianos começaram a levantar a hashtag #Romário_NoCorinthians. É brincadeira? É zoeira? Pode até ser, mas toda brincadeira tem um fundo de verdade. E no futebol, a linha entre provocação e realidade é muito tênue. Tem também o fator político. Romário, hoje senador e figura ativa na política esportiva brasileira, pode estar de olho em alianças estratégicas. O Corinthians tem uma torcida gigantesca, presente em todo o território nacional, e qualquer aproximação com o clube pode render dividendos políticos. Se isso é uma jogada de marketing pessoal ou uma opinião verdadeira, é difícil dizer. Mas que foi uma fala calculada, foi. Romário não dá ponto sem nó. E o momento em que ele escolheu fazer esse elogio, em meio a uma nova fase de reestruturação do Timão, é no mínimo intrigante. Parece até roteiro de série da Netflix. Vamos lembrar que Romário sempre foi um ídolo que se posicionou contra o sistema, contra os bastidores obscuros do futebol, contra os dirigentes que ele via como corruptos ou incompetentes. Então, quando ele elogia um clube, está indiretamente dizendo que vê ali um caminho correto sendo trilhado? Isso é muito mais do que palavras jogadas ao vento. É quase um aval, um selo de aprovação do baixinho. E vindo dele, isso pesa. O Corinthians, que busca uma nova identidade após anos de crise administrativa e campanhas inconsistentes, talvez tenha recebido um empurrão simbólico importante. Não é todo dia que um ícone do futebol nacional aparece e diz: esse clube está no caminho certo. Agora, a pergunta que não quer calar: será que essa fala de Romário pode abrir portas para algo mais concreto? Uma participação em projetos sociais ligados ao Corinthians? Uma consultoria na base? Uma parceria com a Fundação Romário? São perguntas que começam a pipocar nos bastidores. E mais, será que existe uma chance, mesmo que mínima, de vermos Romário se envolvendo diretamente com o clube? Como dirigente, conselheiro ou mesmo como embaixador institucional? Pode parecer distante, mas já vimos histórias ainda mais improváveis acontecerem no futebol brasileiro. E quem conhece o Romário sabe que ele adora surpreender.
Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando, claro, tem também quem veja tudo, isso apenas como uma fala solta, sem maiores intenções. Mas é impossível ignorar o momento em que isso acontece. O Corinthians vive um momento delicado, com mudança de diretoria, reestruturação do elenco e uma tentativa clara de retomar protagonismo. Ter o nome de Romário associado ao clube, mesmo que só por elogios públicos, dá um gás diferente. A imagem do baixinho ainda é fortíssima, respeitada em todo o mundo. E como diz o velho ditado, onde há fumaça, há fogo. Os bastidores do futebol são cheios de peças que se movimentam em silêncio. Às vezes, uma fala dessas é só o primeiro passo. Outro ponto interessante é que Romário nunca foi de elogiar rivais. Pelo contrário, sempre se colocou como um defensor do Vasco e, mais recentemente, de clubes cariocas em geral. Então, elogiar o Corinthians, mesmo que brevemente, é quebrar um padrão. Isso tem muito valor simbólico? É como se ele estivesse dizendo: é hora de reconhecer méritos além do meu quintal. E talvez isso mostre uma nova fase do Romário, mais político, mais estratégico, mais disposto a construir pontes do que a manter rivalidades. E essa maturidade pode ter impactos reais em como ele se posiciona no cenário esportivo daqui pra frente. O Corinthians pode ser só o começo? O eco dessa fala foi tão grande que já tem jornalista dizendo nos bastidores que essa aproximação é só o primeiro capítulo de uma história maior. Romário já recusou convites para se envolver com clubes antes, mas a política interna do Corinthians hoje é diferente. Jovens dirigentes, novas propostas, ideias modernas, tudo isso pode ter agradado ao baixinho. E convenhamos, ele sempre gostou de estar onde há desafio, onde pode deixar sua marca. Imagine só, Romário ajudando a desenvolver o setor ofensivo da base do Timão, ou articulando projetos sociais com a fiel torcida? Seria inesperado, mas totalmente possível. No fim das contas, só o tempo vai dizer se a fala de Romário foi um simples elogio, um ato político ou o início de uma nova conexão. Mas o fato é que ele falou. E quando alguém do tamanho do Romário fala, o futebol parar para escutar. Os corintianos já estão em êxtase, os rivais em alerta e os bastidores em ebulição. Se você achava que o baixinho estava longe dos holofotes do futebol, pense de novo. Ele pode estar só começando um novo capítulo. E quem sabe, nesse novo enredo, o Corinthians seja um personagem mais importante do que jamais imaginamos. Segura essa, Brasil! O baixinho falou. E o eco ainda vai longe. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!